voltar à política aqui. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu ontem a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em processo da Lava Jato, no qual ela era acusada de ter participado de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desviado da Petrobras. Tonholi, vamos lá, com duas perguntas para você tecer o teu comentário. Como é que você avalia essa absolvição pelo Supremo Tribunal Federal da Gleisi Hoffmann? E diga se isso é um sinal de que a segunda turma pode dar uma aliviada aí geral no caso do Lula, no julgamento do recurso aí dele, que está marcado inclusive para a próxima agora, terça-feira, dia 26. Bom, vamos explicar primeiro o que foi julgado. O marido dela, o Paulo Bernardo, era acusado de fazer pedidos ao Paulo Roberto Costa, que era diretor de abastecimento da Petrobras, para que o empresário Ernesto Kluger recebesse dinheiro por meio de 4 entregas, total 1 milhão. O relator Edson Fachin falou que o ex-ministro Paulo Bernardo, o marido da Gleisi Hoffmann, não é culpado de nada. No entanto, o Fachin decidiu que a Gleisi Hoffmann praticou falsidade ideológica. No caso de lavagem de dinheiro, o ministro Edson Fachin, relator do caso, ele absolveu o empresário Kluger, a Gleisi e o Paulo Bernardo. O ministro Celso de Mello seguiu integralmente o que votou o ministro relator Fachin. O Dias Toffoli falou que ela não cometeu falsidade ideológica. E aí eu vou chegar no ponto que te interessa, ouvinte. O Toffoli fala que a anotação 1.0 PB na agenda do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que significaria 1 milhão para Paulo Bernardo, não serve como prova, porque ela consta de uma anotação feita por ele sem prova material. Ou seja, uma anotação que não teve prova que corroborasse, trazida pelo Ministério Público. Nesse quesito, seguiram também o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski. Agora, a Gleisi Hoffmann se livrou? Não, ouvinte. Ela está sendo investigada pelo juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, no chamado quadrilhão do PT, em que ela aparece também com seu marido Paulo Bernardo. Agora você me perguntou, Edgar Piccoli, se me preocupa isso com relação à votação acerca do Lula no próximo dia 26. Me preocupa pelo seguinte, vamos comparar as coisas. Se você pegar as anotações do Marcelo Bahia Odebrecht, que foi o maior delator de todos no Petrolão e na Lava Jato, elas serviram e foram reconhecidas pelo STF como válidas, sem que tivesse uma outra prova. No caso da Gleisi, anotações do Alberto Youssef e do Paulo Roberto da Costa não foram consideradas como válidas. Quer dizer, o pau que bateu em Chico não bateu em Francisco. Então, o que está acontecendo? É o que eu tenho falado sempre. O fato de o Brasil estar com uma população carcerária, segundo divulgado segunda-feira pelo Conselho Nacional de Justiça, de 175% acima da capacidade, está fazendo lentamente com que os ministros do STF, quase todos, vão pela lei do antipunitivismo. O Estado pune muito, temos que punir menos. Ou seja, há uma tese no STF que o Ministério Público está mandando muito para a cadeia. Essa tese não vingava, na minha opinião personalíssima, até que se chegasse nos caciques do PMDB, do PSDB e do PP. Quando chegou, o STF virou antipunitivista. Agora, me preocupa porque uma prova do Ministério Público que foi usada dentro da mesma filosofia, no caso do Marcelo Bahia Odebrecht, uma anotação dele, não foi usada no caso da Gleisi Hoffmann. Está mostrando uma fragilidade muito forte das provas produzidas pelo Ministério Público ante a visão dos ministros da onda antipunitivista do STF. Somadas a essas provas, citadas agora pelo Cláudio Júlio Tonholi, são somadas também as provas
que estavam na delação do doleiro Alberto Youssef e também do próprio ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Quando você faz um acordo, você sela um acordo de delação premiada, não adianta você simplesmente falar para as autoridades, eu vou falar o que eu sei. Você tem que falar o que você sabe, provando que o que você está dizendo, o que você sabe, se concretiza e pode levar as autoridades vai fazer a investigação lugar. Caminhar, né? Exatamente. Esse envolvimento da Gleisi Hoffmann, para traduzir, para resumir o que aconteceu, do que ela estava sendo julgada ontem, do que ela está sendo acusada. Na campanha ao Senado em 2010, ela precisava de grana para fazer a campanha. De onde eu vou tirar? Ah, a Petrobras é uma mãezona, tem várias tetas pra gente mamar. Quem que era o diretor? Paulo Roberto Costa. Paulão, deposita aqui uma grana para mim, 1 milhão no mínimo, e eu faço uma movimentação aqui no PT para que você sempre seja o diretor. Tá ok? Ele falou, tá ok. Esse foi o trato que o Ministério Público estava acusando a Gleisi Hoffmann. Foi provado, 4 depósitos de 250 mil reais nas provas somadas pelo Ministério Público para fazer a acusação e também nas delações de Paulo Roberto Costa, falou, eu dei grana, ela me pediu, e também do doleiro Alberto Youssef falando, eu fui quem fiz levantar essa grana e tal. O ministro Gilmar Mendes, assim como o Dias Toffoli e o Lewandowski, que votaram pela absolvição total da Gleisi Hoffmann, disseram que as provas apresentadas ontem eram raquíticas e inconclusivas. Os caras não soltam bonzinho de jeito nenhum.